Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é uma análise do pronunciamento do presidente Lula. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, ontem o presidente Lula fez um pronunciamento à nação às 8h30. Eu fiquei esperando o presidente Lula falar: a Casa do Dragão está uma merda, mas felizmente ele não falou essa grande demanda aí. E aí depois do pronunciamento do presidente Lula, a gente foi ver aquela bosta, que tá horrível. Pois bem, sobre o pronunciamento do presidente Lula, antes de entrar propriamente no conteúdo, uma consideração de ordem geral. Veja, o presidente da República, ele tem poderes, se quiser, para chamar as cadeias de rádio e TV toda semana e falar diretamente com a nação. Ele poderia, inclusive, fazer isso toda segunda-feira em horário nobre para pautar o debate da semana, E aí é impressionante a lógica da covardia permanente. Eu falei isso no Twitter, aí já apareceu a galera dizendo assim: mas Jones, se Lula fizer isso, a mídia burguesa vai atacar ele. Mas a mídia burguesa já não ataca, não. Mas Jones, se Lula fizer isso, o Congresso vai atacar ele. Mas o Congresso já não ataca, não. Não é vocês que dizem que não dá pra fazer nada por causa do Congresso, por causa da Arthur Lira, por causa do Centrão, por causa da mídia burguesa. Então, assim, vocês entendem que é uma lógica de justificar paralisia, rendição e covardia, Que é assim: não pode fazer nada porque a mídia burguesa, o Congresso e etc. ataca. Mas se propor a puxar um debate, uma politização da sociedade para tentar mudar essa situação, também não pode fazer porque a mídia burguesa, o Congresso, etc. ataca. Então, assim, há sempre um argumento para justificar a paralisia. Eu venho falando há muito tempo como Lula não usa as cadeias de rádio e TV, Lula não usa a presidência da República como instrumento de politização, de mobilização e de pautar debates estratégicos para o futuro do país. Para mim, é chocante como, frente à tragédia no Rio Grande do Sul, a maior tragédia do século XXI no Brasil, em número de pessoas atingidas, A maior tragédia que eu falo, entre aspas, gente, tragédia natural. Evidentemente, a Covid atingiu mais pessoas, mas em termos de tragédia natural, chuva, deslizamento, desabamento, etc., alagamentos, etc., o Rio Grande do Sul foi a maior tragédia brasileira no século XXI e o presidente em nenhum momento chamou as cadeias de rádio e TV para debater diretamente com o conjunto do povo brasileiro sobre o que foi aquilo ali, quais são as providências que devem ser tomadas e o que fazer para não repetir. Então, assim, Lula propositalmente não usa essa prerrogativa da presidência, o que é muito gostoso, Porque para quem usa uma lógica de não dá para fazer nada, porque o céu é azul, a água é molhada e etc., porque assim, a mídia burguesa vai atender os interesses da burguesia, porque inclusive os veículos de mídia burguesa são empresas capitalistas. Enfim, a maioria do Congresso de direita vai atender os interesses da direita, da burguesia, das frações da classe dominante que eles representam, etc. Então, assim, é isso. A água é molhada, a bola é redonda, aí não dá para fazer nada e por aí vai. E aí justifica o subuso desse instrumento muito importante, o que é uma característica, inclusive, brasileira, viu? Porque se você for olhar para os outros governos progressistas da América Latina, inclusive países que têm uma estrutura de comunicação muito menos concentrada, muito menos monopolista do que o Brasil, é comum na experiência argentina, venezuelana, boliviana, agora colombiana e etc., o presidente da República usar com muita frequência o poder de falar diretamente com a população do país, convocando as cadeias de rádio e TV. Frente a isso, o que foi o discurso de Lula? Foi basicamente uma prestação de contas geral do mandato. E aí é fantástico como Lula simplesmente não lembra das promessas de campanha, O que é outra coisa que eu acho incrível, que é a promessa de campanha, ela não é um compromisso programático com o eleitor. A promessa de campanha é falar o que o povo quer ouvir de acordo com as pesquisas quantitativas e qualitativas, e depois que acabou a eleição, sumiu o assunto, e aí se a militância for cobrar, vai aparecer alguém do fundo dos infernos para dizer que não dá para fazer nada por causa do Congresso. Então, por exemplo, o Lula na campanha prometeu revogar contra a reforma trabalhista, morre o assunto. O Lula na campanha prometeu revogar contra a reforma da Previdência, morre o assunto. O Lula na campanha prometeu revogar o novo ensino médio, morre o assunto.
percebe? Lula na campanha prometeu abrasileirar o preço dos combustíveis. Morre o assunto. No pronunciamento de ontem, ele só falou que a Petrobras está produzindo mais e importando menos, mas não falou sobre abrasileirar o preço dos combustíveis. Lula na campanha falou em retomar as refinarias privatizadas. Começou um movimento agora que parece que agora, finalmente, depois de quase 2 anos de governo, vai ter a retomada da refinaria Isaac Sabá. Isaac Sabá não, desculpa, da Landolfo Alves, fica na Bahia. Isaac Sabá é do Amazonas, que também foi privatizada pelo governo Bolsonaro. E aí é curioso, né? Porque eu passei todo 2023 e começo desse ano falando da importância de retomar essas refinarias. Aí o governista crítico dizia que não dá para retomar as refinarias por causa do Congresso. Aí o governo diz que vai retomar a refinaria e a galera diz: tá vendo, Junes, que governo maravilhoso, que não é neoliberal? Mas peraí, pô, tu dissesse que não dava para retomar por causa do Congresso? O que foi? Mudou o Congresso? Foi? De 2023 para 2024. Vocês entendem que o discurso dessa galera não orna, né? Enfim. E aí Lula simplesmente ele não lembra as promessas de campanha. É incrível, assim. A promessa de campanha morreu na campanha. Morreu na campanha, sabe? Nenhuma das promessas centrais. Lula prometeu na campanha revogar o teto de gastos do Temer, e aí tem um novo teto de gastos que tem basicamente a mesma lógica, sabe? Então, é isso. Então, é uma coisa que Lula vai dar uma prestação de contas do mandato dele, e ele simplesmente esquece, não lembra das promessas de campanha. Aí depois vocês atacam a classe trabalhadora dizendo que a classe trabalhadora não sabe votar, que ela não sabe escolher e que não sei o quê. Mas quando existe um comportamento generalizado das maiores figuras do cenário eleitoral burguês de tratar a promessa de campanha como retórica vazia só para ganhar voto, assim, dá para cobrar da classe trabalhadora que realmente pare. Porque assim, é bem cínico, né? A gente ficar falando que a classe trabalhadora tem que estudar as promessas de campanha, quando todo mundo, inclusive a imensa maioria do mal chamado campo progressista, naturaliza a prática política e simplesmente se esquecer das promessas de campanha depois de eleito. Então, assim, ninguém no campo progressista... Ninguém não, né? Porque eu não sou progressista, eu sou comunista, diferente. Mas, assim, no mal chamado campo progressista, ninguém cobra o presidente Lula das promessas de campanha. Eu lembro, inclusive, que na época da eleição, o então presidente do PSOL, Juliano Medeiros, falou que o PSOL só apoiaria Lula no primeiro turno se Lula assumisse alguns compromissos de campanha. Um deles era acabar com o teto de gastos no Brasil. Aí, beleza, o pessoal foi lá e declarou apoio para Lula no primeiro turno. Aí o governo Lula vai e empurra um novo teto de gastos, que inclusive é incompatível do ponto de vista estrutural com os pisos constitucionais da saúde e da educação, e fica por isso mesmo, e acabou, e não existe cobrança pública, não existe debate, e foda-se, percebe? Por parte da presidência do PSOL. Então, assim, aí depois a gente quer reclamar do povo, né? Que o povo não dá muita atenção pra promessa de campanha, pra estudar programa político. Por quê? Porque será, né, gente? Assim, sabe? É importante a gente não querer se achar superior ao nosso povo trabalhador quando a postura generalizada, não refletida, quase que do senso comum, de não dar muito valor à promessa de campanha, tem uma razão empírica de ser, né? Porque as promessas de campanha são sistematicamente ignoradas. E aí quando a gente vai ver o discurso do Lula, além da prestação de contas, além de várias coisas que ele falou, que o seu governo fez e tal, algumas coisas me chamaram a atenção e eu vou destacar com vocês. Primeiro, Lula falou que a proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade e reduziu em 52% o desmatamento na Amazônia. Veja, gente, o bioma amazônico não é o único do Brasil. Inclusive, me irrita bastante essa moda de tratar a questão de proteção ambiental como se só fosse referente ao bioma amazônico, né? Como se não existisse o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e etc, etc, etc. Então, veja, sim, o desmatamento na região amazônica diminuiu, mas e como é que estão nos outros biomas? Por exemplo, esse ano, o número de queimadas no Pantanal, comparado com o ano passado, cresceu 54%. Desmatamento na Caatinga, por exemplo, também não vem diminuindo a contento, etc. Então, assim, acho que a primeira coisa, veja, a preservação ambiental voltou. É lógico, é evidente que há uma diferença de postura, de atitude clara entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Só que o governo Lula não vem atendendo as reivindicações salariais de reestruturação de carreira do IBAMA e do ICMBio, né, dos trabalhadores e trabalhadoras. E também, assim, o bioma brasileiro importante não é só o bioma amazônico, né? A gente precisa olhar para o bioma amazônico, mas precisa olhar para a Caatinga, para a Mata Atlântica, para o Pantanal, para o Cerrado, para os Pampas, etc e tal. Então, esse negócio só falar para a Amazônia é para agradar gringo, né? Assim, o bioma brasileiro não se resume ao bioma amazônico. Aí o segundo elemento
é que o presidente fala que retomamos as políticas de proteção dos direitos das mulheres, dos negros, dos indígenas, das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Veja, isso não é verdade. Assim, o governo está muito aquém em tudo, em termos de proteção das mal chamadas minorias sociológicas. Evidentemente que, de novo, comparado com o governo Bolsonaro, é um avanço no sentido de que o governo não é fascista e não promove uma perseguição sistemática às mal chamadas minorias sociológicas, mas, por exemplo, o número de indígenas assassinados no Brasil em 2023 cresceu, né? A demarcação das terras indígenas cresceu 15% a propósito. A demarcação das terras indígenas patina muito, a violência policial contra a população negra cresce de maneira absurda, e aí, inclusive, um estado que é governado pelo PT, que é a Bahia, governado pelo PT há quase 20 anos, é campeão brasileiro de violência policial, sabe que o número de violência policial cresce ano após ano. Tanto o Ministério da Igualdade Racial, da Aniele Franco, como o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, do Silvio Almeida, não tiveram a postura combativa necessária frente às barbáries provocadas pelo Tarcísio de Freitas em São Paulo, com aquela Operação Escudo e as operações na Baixada Santista, assim, um absurdo, uma matança generalizada, que faltou uma resposta contundente, inclusive também do Ministério da Justiça. Então, assim, é muito bom que a gente tenha um governo que não fique atacando mulheres, negros, LGBTs, indígenas e por aí vai. Mas, assim, entrem, por exemplo, na página da PIB, né, que é a principal organização dos povos indígenas do Brasil, e veja se a PIB concorda com o governo Lula, se realmente estão felizes com a política do governo para os povos indígenas. Não estão. Assim como é curioso o governo falar das mulheres, quando recentemente, né, teve aquela tentativa de ataque da PL dos estupradores, e a postura do governo foi dizer que isso não era tema da presidência, que o Congresso que se resolva. Lavou as mãos. Então, assim, sabe? Enfim, não orna, né, o discurso com a realidade. Como eu já falei da Petrobras, o presidente falou que a Petrobras está produzindo mais e importando menos, e aí nada sobre política de dividendos, nada sobre abrasileirar o preço do petróleo, nada sobre retomar tudo que foi privatizado, embora exista um debate agora que finalmente, depois de quase 2 anos de governo, a reestatização do Landolfo Alves vai andar. Vamos ver se vai andar mesmo. E aí teve algumas pessoas que ficaram putas comigo, dizendo assim: Jones, você está dizendo que o principal ponto do discurso foi quando o presidente falou de responsabilidade fiscal. Veja, meu querido, minha querida, não sou eu que estou dizendo. Pegue um vídeo do discurso de Lula. Quando ele fala de responsabilidade fiscal, o nome aparece na tela de maneira gigantesca. Assim, responsabilidade fiscal. E é um dos pontos do discurso que merece mais destaque, né? Em tempo falando sobre o tema. Então, o Lula falou: não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições da vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. Veja, isso é a fina flor da macroeconomia neoliberal. É um discurso de responsabilidade fiscal que exclui, evidentemente, os gastos financeiros do Estado, os gastos com juros e serviço à dívida pública, que ano passado foram mais de 700 bilhões de reais. Além do que, essa história de não poder gastar mais do que arrecada, aprendeu com a mãe, que é dona de casa, como se a economia de um Estado fosse igual à economia doméstica, é a fina flor da macroeconomia neoliberal. Veja, até pessoas que são simpáticas ao governo Lula, são apoiadores do governo Lula, que não criticam ele como eu. Se você pegar livros dessas pessoas, por exemplo, a Juliane Furno e o Pedro Rossi lançaram um livro de muito sucesso e que inclusive ficou muito bom, um livro muito didático, muito gostosinho de ler, Economia para a Transformação Social, Pequeno Manual para Mudar o Mundo. A Juliane Furno escreveu junto com o Pedro Rossi. Vocês, por exemplo, forem olhar as publicações da Juliane Furno e do Pedro Rossi, eles passam a vida criticando essa ideia que a economia de uma família doméstica pode ser comparada à economia de um Estado nacional, afirmando como isso é uma falácia ideológica neoliberal que serve para justificar a política de austeridade. Foi justamente isso que o presidente Lula falou ontem. Aí, quando eu falei isso num grupo de WhatsApp, uma companheira, ela falou assim: mas Jones, a maioria da população é a favor da responsabilidade fiscal. Aí mandou a matéria da CNN. Aí eu abri a matéria, mas que você vai colocar na tela aí para vocês. Aí quando você vai ler a matéria, diz assim, ó: os gastos públicos e os aumentos de impostos por parte do governo Lula estão maiores do que deveriam para 52,3% da população, aponta a pesquisa Atlas Intel, que é produzida em parceria com a CNN. Então veja, a pesquisa Atlas Intel diz que para mais ou menos 50% da população, o aumento do gasto público e de impostos estão maiores do que deveria. Veja a pesquisa, essa pesquisa não vale nada porque ela tem uma malícia que ela junta 2 temas diferentes. Ela fala de aumento do gasto público e aumento de impostos. Evidentemente, a maioria da população é contra aumento de impostos, porque pela própria
própria experiência da classe trabalhadora, quando se fala aumento de imposto, não é aumento de imposto para a burguesia, é aumento de imposto para o povo, né? Na conta de luz, é na conta de água, é na alimentação, é nos serviços, etc, etc. Então, assim, essa pesquisa não vale nada. Se ela só falasse sobre aumento de gastos, aí sim, aí dá para considerar. Mas ela fala de aumento de gastos e aumento de imposto. E mesmo assim, 30% fala que está como deveria e 7% fala que está menos do que deveria. Ou seja, mesmo com toda a propaganda da mídia burguesa, e mesmo com hoje nenhuma figura de grande peso nacional está combatendo a ideologia da austeridade que o governo gasta demais, e mesmo nesse modelo malicioso de pesquisa, mesmo assim, não dá uma maioria esmagadora. Ou seja, esse negócio que tem que falar de responsabilidade fiscal porque o povo adora isso. Não é verdade. Essa pesquisa não prova isso, percebe? Essa pesquisa não prova isso. Isso por um lado. Aí a gente entrando na parte final, o governo fala, depois de anos de estagnação, o governo não, o presidente Lula, depois de anos de estagnação, a indústria brasileira está voltando a ser o motor do desenvolvimento. Isso simplesmente não é verdade. Não há nenhum ciclo de industrialização. Evidentemente, o governo Lula voltou a ter políticas industriais, mas dentro de uma macroeconomia neoliberal, dentro de um padrão de acumulação centrado na financiarização e no padrão primário exportador. Esse é um negócio que a indústria está voltando a ser o motor do desenvolvimento. Isso é uma viagem, isso é um delírio, assim, isso é uma coisa fantástica. E, por fim, o governo fala assim, para tornar o mundo mais justo, estamos levando para o G20 a proposta de taxação dos super ricos, que já conta com a adesão de vários países. Gente, não existe uma instância internacional hoje que consiga taxar e distribuir entre os países. Isso, para ser aprovado, precisa ser criado. É muito difícil. É muito difícil que isso saia do papel, se sair um dia, mas nos próximos 10, 15, 20 anos. Isso por um lado. Por outro lado, veja, gente, desculpa, assim. Mas assim, o governo Lula está pautando isso no G20, um imposto para os super ricos no âmbito internacional. Mas aqui no Brasil, o governo Lula está criando instrumentos financeiros, debêntures, criando e ampliando, né? Debêntures incentivadas, debêntures de infraestrutura, que dá isenção no imposto de renda para quem participar de privatização de presídio, escola e hospital. Veja, o governo Lula está criando ou ampliando instrumentos que estimulam o investimento privado em PPPs nos serviços públicos, que dá desconto no imposto de renda para quem participa de privatização de escola, hospital, creche e por aí vai. Então, assim, de verdade, assim, é má vontade minha achar uma piada um governo falar em imposto para os super ricos no âmbito do G20, quando na política interna tem isenção do imposto de renda para quem investe seu capital na privatização de presídio, de escola e de hospital. Assim, eu acho que não. Assim, eu acho que não. Aliado a isso, eu vi no Twitter alguém falando assim, o presidente Lula falou de taxação das grandes fortunas, compartilha essa ideia para ir circular no Brasil. Gente, no Brasil, se amanhã, o Brasil aprovasse a melhor reforma tributária do mundo, progressiva, começasse a tributar IPVA jatinho, helicóptero, aumentasse o imposto sobre a herança, aumentasse a alíquota do ITR, o Imposto Territorial Rural para o agronegócio, taxasse lucros e dividendos, aumentasse a alíquota do imposto de renda para quem é milionário, bilionário, é tudo que vocês imaginarem. Isso não poderia aumentar em correspondência com o gasto público, porque tem um novo teto de gastos que amarra o gasto público. Então, hoje, se o Brasil fizesse a melhor reforma tributária do mundo inteiro, tivesse o sistema tributário mais progressivo de todo o G20, de toda a OCDE, mesmo assim, o gasto público em saúde, educação, cultura, lazer, infraestrutura, proteção ao meio ambiente, bem-estar, etc, etc, não poderia aumentar em correspondente a esse aumento da arrecadação, porque tem um novo teto de gastos que trava isso. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Então veja, o que o governo fez ontem, o governo Lula fez, foi uma peça de propaganda eleitoral boa, no sentido eleitoral, mas assim, não tem política ali, né? Não tem debate sobre o Brasil, não tem perspectiva de futuro, não tem disputa de ideia, não tem disputa de projeto, não tem nada. É tipo assim, é uma propaganda eleitoral no sentido mais estrito da palavra eleitoral. Eleição enquanto aquele mero protocolo eleitoral que você quer chegar bem em termos de aprovação para o próximo protocolo eleitoral. Não tem debate político, não tem debate sobre o futuro do país,
não tem debate sobre para onde o Brasil quer caminhar, não tem disputa de nenhum conceito estratégico, né? Assim, não tem nada. Eu acho engraçado porque eu vejo muitos pensadores e pensadoras, gente boa, qualificada, tipo, por exemplo, o Elias Jabbour é um grande pensador. Aí o Elias Jabbour sempre fala que esses conceitos de totalidade sumiram da esquerda brasileira. Imperialismo, anti-imperialismo, nação, progresso, industrialização, tal. Eu concordo com o Elias, só que eu acho engraçado que eu debato, né? Mas enfim, uma galera nunca debate as razões disso. Então, por exemplo, há um presidente da República que tem capacidade de chamar as cadeias de rádio e TV toda semana, se quiser, mas esse presidente da República ele nunca vai falar sobre soberania tecnológica, sobre soberania produtiva, sobre o papel do Brasil no mundo, sobre o que o Brasil precisa para se afirmar nessa era digital com o poder gigantesco das Big Techs, sobre o que o Brasil vai precisar para ter segurança e soberania alimentar, sobre agroecologia, sobre internalizar as cadeias produtivas da nossa agricultura, já que o Brasil depende de maneira violenta da importação de fertilizantes, sobre o complexo econômico industrial da saúde, já que o déficit comercial da saúde do Brasil em 2023 foi de 20 bilhões de dólares, sobre como o Brasil pode e deve avançar na produção nacional de medicamentos, inclusive para fortalecer o SUS. Enfim, nada disso nunca é debatido, nunca vai ser por parte do Lula e do PT, nunca, assim, está fora de cogitação. Então é muito curioso, né, como se faz um diagnóstico correto sobre os problemas da mal chamada esquerda brasileira, do campo progressista, mas nunca se debate as responsabilidades, né? Quem é que lidera essa porra? Quem é que nunca debate isso, a não ser rapidamente em momentos eleitorais para esquecer as promessas depois que a eleição acabou, sabe? Então é isso, foi uma boa peça eleitoral, uma boa propaganda, sim, uma boa prestação de contas, mas que não tem política, não tem projeto, não tem orientação, não tem mobilização, não tem politização. É uma peça de marqueteiro. Algum marqueteiro ou alguma marqueteira fez um bom trabalho, desde uma perspectiva de marqueteiro, mas é isso, né? Não existe horizonte de futuro. No máximo, na próxima eleição, frente a algum candidato da extrema-direita, porque assim, é certo que a extrema-direita vai ter um candidato, aí vão apelar de novo para o medo do mal maior, democracia contra o fascismo, vote em mim, cale a boca, vai refazer as promessas de 2022 e acrescentar novas promessas para depois da eleição se ganhar e esquecer novamente. E esse é o ciclo eterno, né? É basicamente isso. Eu acho que esse tipo de política, ele tem como perspectiva o mero gerencialismo do que existe e não oferece nenhum tipo de futuro ao Brasil. Prova disso é que estamos num 5º mandato do PT e, assim, nenhum problema estrutural do país foi resolvido. Aí alguém vai dizer assim, mas Jones, 5 mandatos é pouco. Ah, pois tá bom. Aí, meu amigo. Mas Jones tem minoria no Congresso, mas já teve maioria. Lula 2 governou com maioria no Congresso, com 80% de aprovação, e era uma época que, inclusive, que o PT teve a presidência da Câmara dos Deputados em vários momentos. E aí, qual era a desculpa? Sabe? Enfim. É isso, né? É o eterno ciclo do mal menor, menos pior, mal menor, democracia, fascismo e tal, e fica nessa eternamente. E toda vez que você questiona o imobilismo e a incapacidade de apresentar perspectivas reais de futuro para a classe trabalhadora e o país, vem algum vilão da vez, né? Antes o vilão preferido era a Rede Globo e o STF, agora a Rede Globo e o STF viraram amigos. O vilão preferido agora da vez é o Congresso, né? Se a situação melhorar um pouquinho no Congresso, sei lá, numa próxima eleição, pode apostar que vai ter um novo vilão, que já foi a classe média também, né? Já foi a classe média. Depois foi o pessoal do Sudeste, do Sul do Brasil. E assim, vai mudando o vilão, o bode expiatório, de eleição em eleição, até o fim do mundo. É basicamente essa perspectiva, sabe? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no WhatsApp, onde a gente divulga lá todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá, tá aparecendo aqui o QR Code na tela do vídeo. Se preferir, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Beijo, e lembrando que hoje, 9 horas da noite, tem live no canal com a Caroline Sardá. 9 horas da noite. Espero vocês lá. Não percam. Beijo, beijo!